Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, o versículo de número 6. Assim está escrito: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui está mais uma orientação, uma exortação de Paulo aos irmãos daquela cidade de Colossenses e, posteriormente, também à cidade de Laodiceia, para onde esta carta seria encaminhada depois. E aqui ele deixa registrado, após falar sobre a oração, a perseverança na oração, a maneira de andar, principalmente com aqueles que estão de fora, ele termina este pequeno texto no versículo 6, depois ele vai fazer os agradecimentos aos obreiros, as saudações. Mas aqui ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muitas das vezes as pessoas enganam-se porque pensam que o importante é simplesmente a aparência e procuram focar sempre em causar uma boa impressão através da aparência. Mas nós encontramos, à luz do que diz a palavra de Deus, que diante de Deus não é a aparência que conta, mas é o conteúdo, não é o exterior, mas é o interior, é o que está dentro da pessoa. E aqui fica claro isto, quando Paulo exorta aqueles irmãos a terem o cuidado, não somente a maneira como andar, mas também a maneira como falar, de que a palavra fosse sempre agradável. Palavra agradável não é uma palavra bajuladora. Palavra agradável é uma palavra que traz vida, que promove edificação, que traz alegria, que pavimenta a estrada da comunhão, da boa convivência entre as pessoas. É nesse sentido. E palavra, como nós sabemos, o próprio Jesus disse que o homem fala daquilo que está cheio o coração. Então, não é simplesmente falar, mas é como Jesus disse, a palavra vem do coração. Então, se este coração estiver realmente rendido, entregue a Deus, renunciando a este mundo e às suas práticas pecaminosas, certamente será um coração receptivo para a presença de Deus, e a palavra de Deus, ela encontrará neste coração um lugar seguro para ali se estabelecer. E a palavra de Deus, estabelecendo no coração do homem ou da mulher, ela vai agir de tal forma, porque a palavra de Deus não é morta, não é uma palavra que coloca lá e ela nada faz. Não. A palavra de Deus, onde chega, ela tem a sua ação, ela vai se movimentar. É como uma semente. Se você lançar uma semente na terra, a semente não vai ficar toda a vida sendo uma semente. Ela vai, no ambiente onde ela for colocada, ela vai ficar por um tempo e em determinada situação ela vai abrir e vai começar a sair o que está dentro daquela semente, que é a vida daquela planta, daquela hortaliça, seja do que for. É o que Jesus disse. Se a semente ficar na mão, fica ela só. Mas se cair na terra, ela vai morrer. Quer dizer, ela vai abrir-se
e na morte daquela semente vai produzir vida. O que é isto? Vai produzir uma planta que vai trazer alimento, fruta, seja o que for da natureza daquela semente. As palavras é a mesma coisa. As palavras estão no nosso coração. Então, quando a palavra de Deus cai no nosso coração, ela abre e ela promove no nosso interior as mudanças que sejam necessárias para que o nosso coração se transforme num santuário, um lugar aonde o Senhor possa habitar. Foi isso que Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto: vós sois o templo de Deus em espírito. O templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Então, quem é que prepara o nosso coração para esta morada? É a palavra de Deus que vem aplicada pelo Espírito Santo. Quando a ouvimos e cremos, ela entra, estabelece em nosso coração e o nosso entendimento passa a ser aberto, nós passamos a ter discernimento, somos levados a Cristo e o Senhor Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, ao amar a Jesus, por ter nos salvo, liberto, transformado, perdoado, garantido-nos a vida eterna, nós guardamos a sua palavra. E a palavra é viva, é poderosa, é eficaz, é uma palavra de Deus, que contém em si a vida de Deus. Então ele, o Pai, vem fazer morada, e também o Espírito Santo, depois que Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo, diz que ele habitará em vós. Então, o nosso coração, que é o centro da nossa vida, ele é como se fosse o santuário, onde a presença de Deus deve ser real na vida do cristão. Tanto de Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Eles habitam na vida humana. Então nós entendemos por aqui que quando há este trabalhar de Deus na nossa vida, então o nosso coração, ele enche-se de palavras. E estas palavras, elas são pronunciadas. Então, à medida em que nós abrirmos a boca e começamos a falar, quem tem discernimento logo vai entender qual é a origem das palavras que proferimos, porque elas vêm do nosso coração. Então, Jesus disse o seguinte, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. O que Paulo está orientando e exortando-nos aqui é que a nossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Quando é que a nossa palavra vai ser agradável e temperada com sal? Quando no nosso coração estiver habitando esta palavra. Porque não tem como nós mudar a palavra no ato de falar. Ela vem do coração. Ela vai expressar o que está no coração. Então, quando nós olhamos aqui, a vossa palavra seja sempre agradável. Agradável. E temperada com sal. Isto quer dizer, a palavra, ela tem que ter sabor. O sal, ele é usado para dar sabor. Sal de menos perde o sabor. Sal de mais empobrece o sabor, porque tira-lhe as suas funções. Então, o sal tem que estar na medida certa. Quando não tem sal, está insosso. Quando tem sal demais, está salgado. Quando está no ponto, está temperado, quer dizer, está no ponto. Então aquela comida é agradável, é deliciosa, ela
encanta o nosso paladar, que são o alimento temperado na medida com sal. As palavras funcionam também da mesma forma. Então, este sal de que fala aqui é o equilíbrio que se deve ter nas palavras e o cuidado em proferi-las. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse: não saia da vossa palavra nenhuma palavra torpe, ou seja, uma palavra desagradável, ruim, perigosa, mas somente a que promova edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Então, uma palavra que vai edificar, que vai alertar, que vai encorajar, que vai levantar, uma palavra que vai curar. É este o sentido aqui. Então, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Temperada com sal. Então, quando nós observamos quem tem realmente esta palavra agradável, a semelhança de estar temperada com sal, nós vamos encontrar na Bíblia que ele é chamado de sábio. Em Eclesiastes, no capítulo 10, o versículo 12, está escrito assim. Eclesiastes 10 e 12. Nas palavras da boca do sábio há favor. Então, esta palavra na boca do sábio é esta que Paulo está dizendo aqui. Agradável e temperada com sal. Nela há favor. E encontramos também em Marcos, no capítulo 10, o versículo 50, está escrito assim. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Quer dizer, se o sal perder o seu valor, ele não serve para mais nada. Se a nossa palavra perder o conteúdo, perder aquilo que a torna agradável, útil e edificante, ela perde o valor de ser. Então não tem como continuar, porque a palavra não tem o elemento necessário. E aqui ele diz que é para que saibamos como responder a cada um. A nossa resposta, a quem quer que seja, ela deve ser semelhante a uma palavra agradável temperada com sal. Nem de mais, nem de menos, mas na medida certa, do equilíbrio. Conforme Pedro deixou registrado aqui na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 3 e o versículo 15, olha que ele deixou escrito. Antes santificai a Cristo como Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Sempre preparados. E para quê? Para responder de que forma? Com mansidão e temor, ou seja, com equilíbrio, com conteúdo, a semelhança da palavra do sábio que produz favor. Quando Jesus deixou registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: vós sois o sal da terra. Aqui em 5 e 13 de Mateus, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o que encontramos aqui é que a nossa palavra deve ser uma palavra equilibrada, uma palavra temperada, uma palavra correta, ciente, justa e que seja uma palavra para promover edificação, crescimento,
alegria, cura, regozijo e união. Esse deve ser o sentido da nossa palavra, conforme Paulo deixou registrado aqui, porque nós nos comunicamos através da palavra. Com uma palavra, nós podemos ferir, machucar, derrotar, desprezar, denegrir a alguém. Mas com uma palavra, nós podemos encorajar, animar, alegrar, fortalecer, levantar, curar, restaurar. Então, a diferença está no modo da palavra. Por isso é que aqui a exortação para nós é esta, que a vossa palavra, quer dizer, a nossa palavra, a minha, a sua, de todos nós, ela seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Existem alguns que, para justificarem a ignorância, eles dizem, não, meu jeito é assim mesmo, não vou mudar. Então ele não está disposto a aprender com Jesus. Jesus, quando chamou, ele disse, aprendei de mim. Então tudo pode ser aprendido. Nós podemos ser brutos, podemos ser ignorantes, mas também temos a oportunidade de aprender a deixar de ser bruto, a deixar de ser ignorante, a ser alguém maleável, agradável, ter uma palavra equilibrada, saber o que estamos falando e como falando. Então, a responsabilidade está em nós. É certo que a palavra vem do coração. Então, precisamos saber o que é que nós estamos colocando dentro do nosso coração. Se é um bom tesouro ou se é um mau tesouro. Se for um bom tesouro, as palavras serão boas, serão riquíssimas, serão edificantes. Se é um mau tesouro, as palavras serão ferinas, perigosas, como espada que fere, que machuca. Então, quando encontramos aqui que a nossa palavra seja sempre agradável, nós precisamos observar a maneira como nós falamos, para que possamos, então, se percebermos alguma coisa fora do conselho estabelecido aqui na palavra de Deus, nós tenhamos graça de Deus e coragem para corrigir. Para corrigir. Não é feio a pessoa corrigir-se. Feio é continuar de uma maneira que seja desagradável. Nós estamos servindo ao Senhor. A palavra do Senhor sempre foi uma palavra agradável, equilibrada, palavra de sabor. Quando Jesus falou uma palavra chamando as pessoas à responsabilidade, os discípulos foram a Jesus e disseram, mestre, duro é esse discurso, quem o pode suportar? Como quem diz, o povo está indo embora. Jesus se volta para ele e diz, vocês querem ir também? O ensino que Jesus estava dando era necessário, era para aquele momento. Mas alguns levaram para o outro lado. Então quer dizer que a palavra agradável não vai ser sempre aquela palavra bonitinha. Pode ser, às vezes, uma palavra que venha nos corrigir, nos orientar, nos repreender, para nós nos adaptarmos melhor ao propósito de Deus. E ele disse aos discípulos, vocês querem ir também? Pedro tomou a palavra e disse, mestre, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então ele entendeu que as palavras de Jesus não eram palavras jogadas ao vento, mas eram palavras carregadas do poder de Deus e que Pedro identificou dizendo, tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, palavras que promovem a vida eterna. E quem tem a palavra de Deus no seu coração, ele tem estas palavras de vida eterna. Porque a mesma palavra que Jesus disse aos discípulos está aqui. E se nós tivermos uma vida plena de comunhão com Deus, entesourando esta palavra no nosso coração, vivendo de maneira agradável diante do Senhor, andando com sabedoria, não procurando impressionar ou viver só de aparência, mas vivendo realmente uma vida que glorifique a Deus. As nossas palavras, elas terão
este teor de serem sempre agradável e temperada com sal. Elas são carregadas de verdade, elas são carregadas de poder, elas iluminam, elas focam na pessoa, e a pessoa, quando em contato com a palavra de Deus, ela é impactada no poder que há nesta palavra. Então é essa palavra que deve dominar o nosso interior e, por resultado, é esta a palavra que nós devemos sempre tê-la pronta nos lábios para falar e principalmente para que saibamos como responder a cada um. Quando respondemos com humildade, com temor, com obediência, com fidelidade, mas com uma palavra agradável e equilibrada, aquela palavra vai produzir um efeito. Lá na frente, alguém vai reconhecer que foi aquela palavra dita naquela oportunidade. O próprio Salomão deixou escrito: a palavra dita a seu tempo, quão boa ela é. Ela é semelhante a uma maçã em salva de prata. É uma palavra que tem peso, que tem valor, que tem significado. Então aqui está: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E lembrando que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então, a minha e a sua palavra, como sal da terra, ela deve ser temperada. Nós não devemos ser pedantes e também não devemos ser insosso, sonso, sem sabor, sem significado, sem testemunho, irrelevante. Não. Nós vivemos num mundo em que somos habitados pelo Senhor e a sua palavra e precisamos ser relevante no mundo em que vivemos. E o que é que vai nos tornar relevante? É a nossa maneira de viver e servir a Deus e a maneira como nós pronunciamos as palavras. Isto vai identificar quando alguém é relevante. É diferente. Por quê? Está dentro de um objetivo, de um propósito estabelecido por Deus para a sua vida e para o tempo que ele tem. E isso deve fazer com alegria, com graça, com prazer, com satisfação, sempre aproveitando bem, como o próprio Paulo deixou escrito numa outra parte, todas as oportunidades, porque os dias são maus. Então nós não podemos perder a oportunidade e não podemos, tendo a oportunidade, desperdiçá-la com palavras que não sejam temperadas com sal, que não sejam agradáveis, que não produzam edificação. Já pensou como seria ruim, prejudicial e negativo se alguém nos visse falando palavras torpes, indecorosas, profanas, pesadas, ferinas, com quem quer que seja? Seria muito ruim. Alguém ia nos observar e dizer: mas diz que serve a Cristo com essas palavras. Portanto, Paulo deixou isso registrado para que nós tenhamos o cuidado com a nossa vida e testemunho, principalmente com as nossas palavras. Precisamos saber como dizê-las e dizê-las ao modo de Deus e no tempo que Ele nos permitir. Então, que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Esta é a lição que podemos aprender deste versículo nesta ocasião. Que a minha, a sua, a nossa palavra seja sempre agradável e que alguém, ao nos ouvir, possa identificar que nós estamos ligados a Cristo e a sua palavra enquanto vivemos aqui nesta terra. É desta forma que nós vamos seguir adiante, produzindo para o reino de Deus, glorificando o nome do Senhor e despertando pessoas para servi-lo quando as nossas palavras forem agradáveis
temperadas com sal, e a nossa vida de acordo com o propósito de Deus. Que possamos seguir até o fim nesta caminhada, observando esta orientação sobre as nossas palavras. Querendo Deus, amanhã retornaremos.